Boa noite, meus queridos. Estamos voltando mais uma vez e para conversarmos um pouco e trazer orientações positivas. Esse é o objetivo desse canal, ok? E já que o tempo é muito curto em relação aos vídeos, a gente vai trazer esses assuntos breves, mas de grande importância, ok? E hoje, para dar início ao nosso diálogo, eu apresento, como eu faço em todos os vídeos, mais um livro para incentivar a leitura, né? Porque não tem coisa melhor do que você ler. Pensa num negócio bom. E o livrozinho abençoado, muito bom, que eu não apresentei ainda, que eu trouxe essa noite aqui para apresentar para vocês, é esse aqui que é uma fonte de conselhos positivos, o Novo Testamento, ó. Tanto ele está em português, espanhol e inglês. Muito bom. Pensa um livro aqui rico para a nossa vida. A riqueza está aqui nesse livrozinho aqui. É um livro abençoado. Mas como eu não falo, infelizmente, espanhol e inglês, aproveito para desfrutar em português. Ok? E hoje, gente, o nosso tema com relação à questão psicológica vai ser sobre o afobamento, né? Infelizmente isso aí é uma, é um assunto que está na nossa vida diária, no nosso dia a dia, infelizmente, né? E isso aí é muito relativo. Tem gente que é mais tranquilo, tem gente que é mais explosivo, mais acelerado, vamos dizer assim. Cada pessoa tem um comportamento diferenciado. Mas o mais interessante é que todos nós somos capazes de mudança, né? Quem é aquele que não erra, né? Por isso que a Bíblia trouxe o exemplo daquela prostituta, né? Quando todos apontaram, e aí Jesus disse assim: quem não tiver nenhum pecado que joga a primeira pedra, né? Ali foi um exemplo para todos os tempos, um exemplo primordial nas nossas vidas com relação a testemunho de vida, né? Então, quem somos nós para julgarmos os outros, né? E dizer que as pessoas não são capazes de mudar. Quem somos nós? Quem somos nós, né? Isso é a grande realidade. E uma coisa que atrapalha muito a vida da gente é essa questão de afobamento, né? Eu, quando criei esse canal aqui, eu disse que ia trazer tudo referente à minha pessoa, né? Todos os testemunhos, exemplos de vida, as dificuldades que eu superei, as dificuldades que eu passei, né? E em assim, diversos aspectos, né? Questão de atividade física, questão de alimentação, questão de tratamento, questão de leitura, a que, todo, a, que, a, todos os aspectos, né? Não está limitado só a uma coisa, X, não. E aí por isso que o nosso assunto é bem extenso. Tem muita coisa a repassar para vocês, certo? E muitos assuntos super interessantes, né? Que vai fazer a diferença na vida de cada um, principalmente aqueles que têm interesse, né? Interesse de mudar de vida e de viver melhor, como eu optei na minha vida, ok? E dos assuntos que um tema que eu trago, um dos temas que eu já apresentei e com relação aos problemas psicológicos é a questão do afobamento, né? Infelizmente, dentro de casa, né? Vou trazer aqui pro dia corriqueiro, né? Dentro de casa, até uma toalha molhada que é deixada em cima da cama, tem pessoas que, que vão ao delírio, né? Discutem, começam a discutir com o esposo, começam a discutir com o filho, né? Porque o filho deixou a toalha molhada no sofá, porque o filho deixou a escova de dente fora do local, porque uma simples coisa, porque não tampou a pasta de escovar o dente, né? É motivo de afobamento. E aí
Eu tô citando aí algumas coisas simples, né? E aí tem coisas mais graves, né? E o marido sai para jogar bola, né? O marido sai para jogar bola, a esposa não gosta, aí começa a confusão. E aí começa um nome triste que eu vou citar nesse vídeo hoje aqui. Começa a cachorrada. Pensa numa cachorrada dentro de casa. E não tem casal perfeito, né? Tem gente que diz assim, rapaz, eu sou perfeito. Ah, minha família é perfeita. Não existe. Todo mundo tem problema. Uns têm menos. Não, isso depende de cultura, né? Tem gente que vai dizer, não, depende de cultura. Não, depende de onde mora. Depende de comunidade. Depende de sociedade. Não. A falta de educação está em todo canto. Independente de local X, A, B, não. Está em todo canto. E aí, eu me aborrecia fácil, né? Qualquer besteira me aborrecia, brigava, fazia uma confusão, uma discussão, uma besteira assim, a pessoa esquecer um livro de me entregar na escola, um exemplo, né? Dando um exemplo aqui. Esquecer um livro de me entregar era motivo de eu me aborrecer, ficar com raiva e discutir, pá, 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 pá. E me aborrecia fácil. E todo aborrecimento, por isso que eu trouxe esse tema aqui pro canal. Todo aborrecimento, todo afobamento mexe com o seu corpo, principalmente com o psicológico, né? Aumenta os batimentos cardíacos, a pessoa tem raiva, por isso que tem muita gente que tem pressão alta, outros diversos problemas, né? Problema até de labiritismo, né? Tem gente que diz, mas não atinge isso aí, não atinge. Todo, toda forma, todo problema relacionado à mente, nosso corpo depende da nossa mente. Vocês têm que entender isso aí, ó. Nós temos que entender isso aí. Nosso corpo depende da nossa mente. Não é não, depende do coração. Depende da nossa mente. Por isso que a gente tem que ter um controle no nosso pensamento, um controle das nossas atitudes. A gente tem que controlar nossas atitudes. É importante. E aí eu comecei a botar isso em prática. Comecei a botar em prática. Comecei a ter raiva. Aí eu disse assim, vixe, vai acelerar meus batimentos cardíacos. Vai trazer problema psicológico, vai trazer ansiedade, vai trazer isso, vai trazer depressão. Eu vou ficar intrigado, eu vou ficar aí, a pessoa vai ficar com raiva de mim, eu vou ficar com raiva da pessoa, eu vou isso. É problema demais, viu? E aí, sabe o que eu fiz? Acabei com isso na minha vida. Quando eu olho para uma situação que eu imagino ter um aborrecimento, eu seguro minha língua. Pronto. A ideia é essa aí que eu passo para vocês. Porque vocês vão respirar forte, os batimentos cardíacos vai aumentar. Tem gente que eu fico observando, e aí quando você começa a colocar isso em prática na sua vida, você fica rindo. Quando você chega num local que vê a pessoa passar por algum momento complicado relacionado a afobamento, você começa a avaliar aquilo ali, você fica tão experiente do controle que você adquiriu, que você fica vendo aquilo um absurdo. Por exemplo, numa fila de banco, né? Às vezes por uma bobagem, a pessoa discute com o outro na fila de banco. Rapaz, é um grito tão grande com o outro. O cara começa a se tremer todinho. A mulher começa a se exaltar. Em tempo de ter uma confusão ali, um acirramento ali, a chegar uma violência física, né? Às vezes no trânsito, né? Você tá no trânsito, a pessoa fica buzinando, aí o outro desce do carro e começa a confusão grande, e o outro quer brigar e tal, e começa a discussão. E eu acabei com isso aí, tudo isso aí na minha vida. Eu fico só assistindo. Infelizmente, para você chegar a uma situação dessa aí, também você tem que engolir muito sapo. Foi o que eu fiz. Não é questão de ficar desmoralizado. É você acabar com isso aí com sabedoria. Com sabedoria, só na palavra. E a pessoa fica sem se mexer, não sabe onde é que vai. Só na palavra você domina ela. Em razão de quê? Da sua sabedoria. E a própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos ensina lá em Tiago 1,19, né? Tiago 1,19, que ele nos ensina como devemos estar pronto para ouvir, tardios em falar e mais tardios em ficarmos irados. É o que a palavra diz. Mais tardios em ficarmos irados.
Então, quanto menos você ficar irado, quanto menos você ficar com afobamento, você vai viver melhor, vai viver mais. Ok? Fica a dica. Até a próxima. Fique com Deus.